Se você sente que não está conseguindo evoluir em língua portuguesa ou está começando a estudar agora para concursos públicos e quer começar do jeito certo, então este é o vídeo certo para você. O que eu vou te ensinar neste vídeo são técnicas reais que eu utilizei na minha preparação e me ajudaram a alcançar notas altíssimas em 7 concursos. Pelo menos 5 deles eu fui nomeado, acertando 100% ou quase 100% das questões de língua portuguesa. Então fique até o final para você aprender tudo e gabaritar a sua prova de português. Neste vídeo você vai entender por que a interpretação de textos deve ser tratada de forma diferente de gramática e de outras disciplinas, como escolher as questões certas para o seu concurso e qual é o método mais eficiente para você resolver questões de língua portuguesa, principalmente de interpretação de texto. O primeiro ponto que você deve ter atenção aqui ao estudar língua portuguesa não é em relação ao estudo teórico em si, mas o ato de resolver questões. É bem comum que quando a gente vai resolver questões na nossa plataforma, seja Tec Concursos, Q Concursos ou qualquer outra que você utilize na sua preparação, a gente filtre um tópico para poder treinar e a gente deixa a banca ali aberta, a gente não restringe a banca. Isso tem alguns motivos e é perfeitamente normal. Por exemplo, às vezes tem um tópico que é importante no edital, às vezes tem até uma banca definida que vai fazer, só que a banca ainda não realizou um volume expressivo de questões daquele tópico, então a gente precisa expandir, ver como outras bancas cobraram, até porque assim, a gente não tem ainda o volume ideal mesmo para a gente treinar. Mas no caso da língua portuguesa, a gente precisa de um cuidado especial. Primeiro, questões de língua portuguesa, qualquer banca tem um volume expressivo em qualquer tópico, então você não precisa deixar esse filtro aberto para outras bancas, principalmente se você está na fase pós-edital. Você já sabe qual é a banca que vai realizar o concurso, então você restringe para estudar apenas as questões cobradas pela sua banca. E se você tem uma área definida, por exemplo, a área bancária, é bem comum que seja a Sesgran Rio que faça a maioria dos concursos bancários. Você vai estudar para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Historicamente, talvez nas últimas 2 décadas, é a banca Vunesp que realiza o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, mesmo sem edital aberto, então mesmo no pré-edital, você pode fazer somente questões da banca Vunesp se o seu interesse é prestar a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. E você pode fazer isso para qualquer outro nicho, tribunais federais, provavelmente vai ser a FCC, pode ser a CESP em alguns casos. Então esse é o primeiro passo que você deve dar ao resolver questões. O segundo passo, ele é um pouco polêmico. Por quê? Porque eu vou recomendar a você aqui não estudar teoria de língua portuguesa. Como assim? Calma, é só para interpretação de texto. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já comprei cursos no passado, cursos bons inclusive, que tinha lá uma apostila de gramática e uma apostila de interpretação de texto. A de gramática, tudo bem. Eu lia, entendia, fazia as questões e tudo bem. A de interpretação de texto, eu não conseguia entender nada do que a professora queria dizer ali naquela apostila. Eu me esforçava, sinceramente. Só que chegou um tempo em que eu percebi que não ia funcionar. Eu desisti, fechei aquele material e decidi que eu só ia estudar gramática. Só que eu entendi também que eu não precisava estudar teoria de interpretação de texto. Na verdade, eu acho que não faz sentido mesmo. A língua portuguesa é algo que você nasce com ela. Você não precisa que alguém te ensine a interpretar o que alguém está falando. Você acaba pegando isso naturalmente. Então, o que funciona para a interpretação de texto? Resolver questões. Resolver muitas questões e, é claro, observar os comentários da questão. Então, se você tem a sua plataforma ali de questões, você vai fazer as questões e estudar com os comentários. Para interpretação de texto, é só isso que você precisa. Eu garanto que vai funcionar. Você precisa dominar algumas expressões, por exemplo, a banca vai dar um comando assim, independente do enunciado, quando envolve interpretação, ela vai falar assim: conclui-se que, ou infere-se que, depreende-se que. Você precisa se familiarizar com esse tipo de expressões e entender se as alternativas ali vão estar expandindo as ideias do texto desnecessariamente ou reduzindo as ideias do texto. Esse é o objetivo. Você vai procurar a alternativa que mais faz sentido de acordo com aquele texto. É só isso. Você não precisa de um material que te ensine a interpretar texto. O próximo passo para você se dar bem em língua portuguesa novamente tem a ver com os filtros de questões. Mas esse eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. Eu vou demonstrar aqui na plataforma que eu mais utilizo hoje, que é o Tec Concursos, mas
serve para qualquer plataforma. Se você usa o Q-Concurso também não tem nenhum problema. Quando a gente vai treinar um tópico específico, então a gente costuma filtrar esse tópico aqui no nosso site de questões. Então aqui no TEC, eu vou fazer o meu login aqui. Então a gente vai lá filtrar no TEC as nossas questões. Então aqui no TEC eu venho em estudo, eu venho aqui no filtrar questões e vamos supor que eu vai estudar interpretação de texto. Daí eu vou vir aqui em matéria e assunto, eu vou achar aqui na lista a disciplina de língua portuguesa. Ele vai me mostrar os tópicos aqui e aqui eu tenho interpretação de textos. Aí eu vou selecionar esse tópico aqui. São 76 mil questões, mas eu vou usar aquela recomendação que eu passei de você restringir o filtro de banca. Eu vou colocar aqui a VUNESP, que é suficiente para o nosso exemplo. Então, eu restringi aqui a banca e eu vou fazer o tópico de interpretação de texto. Conforme eu configurei o filtro, essas questões já estão aparecendo aqui embaixo, essas 6.900 questões. Então, eu tenho aqui a questão 1. Então, o que acontece? Você vai ler o texto, porque você está fazendo interpretação. Então, você tem um texto aqui, ó, vai consumir alguns minutos lendo esse texto e depois você vai resolver aqui a alternativa. O que vai acontecer? Depois você vai para a próxima questão, certo? Quando você clica na próxima questão, é uma questão de um outro concurso, é um outro texto. Você vai gastar esforços lendo esse texto novamente, vai responder mais uma questão. Você vai para a próxima, aqui é uma charge, tudo bem, é charge também. Aqui tem um outro texto, você vai ler um texto enorme para responder uma questão. Será que esse jeito de resolver questões de interpretação de texto é eficiente? Eu aprendi que não. E principalmente se você tem pouco tempo para estudar, essa dica que eu vou te dar é muito valiosa. Você não vai resolver questões de interpretação de texto dessa forma tradicional que a gente faz com os outros tópicos. O que eu fui percebendo ao longo da minha preparação? Eu gastava 3, 5, 7 minutos apenas para ler um texto, para responder uma questão. Em uma hora, talvez eu conseguisse responder 5 questões de língua portuguesa, 6, principalmente naquela fase inicial de treino. Isso era muito improdutivo para mim. Eu sentia que eu não estava estudando realmente o suficiente. Então, o que eu passei a fazer? A estudar provas inteiras de língua portuguesa. É isso que você vai fazer e isso vai tornar o seu estudo mais eficiente. Eu vou mostrar aqui de forma bem prática, você vai ver como é gritante a diferença. Aí tem várias formas de você baixar as provas que você precisa, mas eu vou usar um exemplo aqui, ó, uma prova do Banco do Brasil. Eu vou pegar essa de escriturário aqui do Banco do Brasil, é uma prova de 2023. Aí você vem aqui, questões objetivas. Eu não sei ainda onde está a língua portuguesa aqui, as questões de interpretação. Normal. É bem comum que língua portuguesa esteja no começo da prova já. Então eu vou clicar aqui na questão 1. Então eu tenho aqui as questões de língua portuguesa. Tem um texto. E olha o tamanho desse texto. Enorme. Quanto tempo você gastaria para ler esse texto? Imagine se essa questão cai no seu filtro aleatório ali. Você gastar, sei lá, 7 minutos lendo esse texto. Pelo menos eu não consigo ler um texto tão rápido assim e absorver o que ele está querendo dizer. Então, aqui você lê o texto, você vai resolver a alternativa. Quando você vai para a próxima questão, questão 2 aqui, é o mesmo texto. Se você for para a próxima questão, é o mesmo texto. O mesmo texto, 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 o mesmo texto. Então, são 10 questões que utilizou apenas o mesmo texto. Ou seja, você gastaria aquele tempo inicial para ler o texto, não importa quanto tempo, mas você leu ele uma vez, você ia responder 10 questões usando esse texto. Então, olha só que diferença isso faz na sua preparação. Você tem uma hora só para estudar no dia, você vai pegar uma prova, então você vai gastar aqueles minutos iniciais lendo o texto, você vai ler no seu ritmo, na velocidade que você consiga entender, mas você vai conseguir resolver várias questões a partir daquele texto. Quando eu comecei a fazer isso, principalmente com interpretação de texto, é que eu senti que os meus resultados passaram, de fato, a evoluir. Tá, Everton, entendi. Então, língua portuguesa, eu nunca mais filtro por tópico. Eu vou lá, filtro prova inteira e realizo toda aquela prova. Não é bem assim. Você vai fazer isso principalmente para interpretação de texto.
Só que quando você estuda um tópico de gramática, você vai precisar sim filtrar aquele tópico, crase, colocação pronominal e realizar uma bateria de questões daquele tópico. Então vai ser de provas variadas mesmo. Só que quando você chega numa fase avançada na gramática também, você já passou por todos os tópicos, você já estudou crase, concordância verbal, nominal, regência, etc. Você já tem uma noção geral de toda a disciplina. Então, faz muito mais sentido agora, até mesmo com a gramática, você adotar esse estilo de baixar a prova inteira e realizar toda a prova. E é interessante que quando você faz isso, sempre que você for estudar a língua portuguesa, você vai estar estudando no modo simulado. E isso vai fazer uma diferença enorme na sua preparação, porque você passa a entender muito melhor o estilo do examinador e você começa a testar sempre condições reais de prova. E é isso que vai fazer você dar um salto na sua nota em língua portuguesa. Agora você já sabe como estudar língua portuguesa do jeito certo. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer. E se você quer continuar recebendo dicas valiosas de estudo, se inscreva para não perder os novos conteúdos. A minha missão é conduzir você até a sua aprovação.